A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia completando pela glória e pelo nome de Jesus, o 5º dia no voto de Ana. Estamos em busca do nosso milagre, que o nosso esforço será alcançar as nossas bênçãos, que já está disponível. A gente só tem que estar preparado para receber. Seja uma bênção no reino de Deus. Curte, compartilha. Faça parte deste canal. Vamos juntos aprender, vamos juntos crescer no reino de Deus. Que o Senhor esteja conosco. Deus de bondade e de misericórdia, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, Pai, que todas as pessoas, Senhor Jesus, que está comigo neste propósito, Pai, que seja, Senhor Jesus, alcançado, que a vitória já é garantida, Pai, porque o Senhor é luz. E o Senhor entrou nesta morada. O Senhor entrou nesta morada. Que o Espírito Santo limpa e mora nesta casa. Deus de bondade e de misericórdia, em nome do Senhor Jesus, pedimos, papai, que abre, Senhor, a minha madre. Assim como Ana não podia gerar e gerou, dai-me um útero frutífero, que o meu útero espiritual gere filhos para o teu reino, Senhor. Voto de Ana, 21 dias, à meia-noite. Salmo 56 é a nossa referência. Que o Senhor esteja conosco e que essa palavra seja direção para você. Que essa palavra seja restauração, restituição. Aquela gotinha de impulso que estava te faltando. Seja renovado hoje, pela glória e pelo nome do Senhor. Amém? E graças a Deus. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me estreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. O que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, e os meus pensamentos são todos contra mim. Ajuntam-se, escondem-se, espionam-se os meus passos. Como aguardado a hora, dai-me, darem cabo da vida, dai-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, da tua ira. Contastes os meus ossos, quando sofri perseguições, e recolheste as minhas lágrimas no odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada. Os meus inimigos, bem sei isto que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que eu fiz, manterei, ó Deus. Rendeste-eis ações de graça, pois da morte me livrastes a alma. Sim, livrastes da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Ah, Jesus, me livrastes da morte.
me tirastes da lama, colocastes o meu pé numa rocha. Cristo, lugar seguro, casa de morada. Oh, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Deus lindo, Deus forte, Deus todo-poderoso. Deus todo-poderoso. Ah, Jesus é muito lindo. Dai-me, Senhor Jesus, um útero frutífero. Você tem um útero frutífero? Você tem dado frutos? Ou você tem dado só folhas? Ou o vento tem passado e roubado as tuas folhas? Como está? Conta aí nos comentários. Qual é a sua luta? Como está a perseguição? Você tem sido perseguido? O inferno tem mirado em você? Porque se você não estiver levando alguma pedrada de um lado ou de outro, talvez você não está incomodando. Você tem que incomodar, sabia? Você tem que incomodar. Você não pode ficar no meio do muro. Você tem que estar de um lado ou do outro. E quem está do lado de Deus está sendo sempre apedrejado. Não adianta nós ter medo de levar pedrada, a gente vai levar. Cristo sofreu perseguições. Vamos sofrer perseguição em nome de Cristo. Vamos sofrer perseguições. Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Salmo 92, ele começa assim, no primeiro verso. Maravilhoso! Maravilhoso, bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, anunciar a tua misericórdia de manhã e cantar louvores durante a noite, a tua fidelidade. Oh, glória, louvado seja o teu nome. Isso é no verso 1, né? Mas no verso 11 vai falar: os meus olhos ver com alegria os inimigos que me estreitam. Você vê com alegria os inimigos que te estreitam? Ou você sobe da altura deles para poder combater porque você é justo, você está cheia de razão, você está cheia de justiça própria. Como que é a sua ação? Você se alegra quando o inimigo te estreita? Ou você enfurece e fica pior do que ele? Qual é a sua posição? No 12, é aqui que a gente começa a entender quem é quem. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como um cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atrios do nosso Deus. Na velhice darão muitos frutos, serão cheios de seiva e de vendor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Como uma palmeira é o justo. É assim que Deus nos vê, como uma palmeira. Sabe por quê? Porque tem raízes profundas. O vento vem e rouba as folhas, mas a raiz ele não toca. Na raiz ele não pode tocar. Os irmãos de José humilharam ele, vendeu como escravo. Sabe por quê? Porque José sonhava, porque José falava, era inocente, não tinha filtro, e contava tudo que Deus mostrava, revelava para ele. Ele contava, mas tudo já estava no propósito de Deus. Tudo já era a direção de Deus. José foi humilhado pelos irmãos por causa de uma túnica. A inveja começou em uma túnica. Depois a inveja continuou porque ele era justo. Sofria perseguição porque o pai confiava mais nele, que era dos mais novos, do que todos os outros. Tinha que colocar o mais novo para ficar vigiando o mais velho. Quando chegou no Egito, a esposa de Potifar fez a mesma coisa com ele. No meio da situação, ele teve que sair correndo, largando até as vestes para trás. Roubou de novo.
Mas ele tinha raiz, ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu. Ele teve de volta. Não foi uma túnica de muitas cores. Ele teve uma capa de governador. Ele teve muitas vestes festivas. Em nome dele, os irmãos dele todos foram beneficiados com roupas elegantes. Porque ele era justo e era como uma palmeira que tinha raiz. O vento tocou as folhas. Que eu imagino quanto tempo de tribulação José viveu. Mas não tocou na raiz. O vento não pode tocar nas tuas raízes. Onde está firmado as tuas raízes? Onde? Não saia de igreja julgando o nome de igreja. Igreja é a noiva de Cristo. Não se atreva a deixar vento tocar nas suas raízes e você ser hoje um desviado, ser hoje um afastado da casa do Senhor e colocar a culpa na noiva de Cristo. Faça isso não. Se você tivesse raiz profunda, nada ia te atingir a ponto de você afastar do caminho do Senhor. Se você está magoado o suficiente com a igreja, a ponto de não querer mais ter comunhão com a noiva, fazer parte do corpo, saiba que é você que perde. Porque se arrancar esse dedinho meu aqui, ó, eu vou continuar vivendo, a noiva vai continuar de pé. Sem o dedinho, mas vai continuar de pé. Agora, o meu dedinho que tá caído fora de mim, ele vai morrer. Meu dedinho, eu sou o dedinho. E eu só vou ter vida se eu tiver emendado no corpo. Se saiu o dedinho, quem vai morrer é o dedinho. Somos um corpo. Igreja é um corpo, a noiva de Cristo. Não saia da igreja achando que a igreja vai ficar em prejuízo. O pedacinho que sair, é ele que vai morrer. Cria raízes profundas, peça a Deus raízes, sabe aquele bambu, aqui eu conheço como bambu, que tem muitas raízes, a gente planta ele até na beira de caminho que quer cair o barranco, a terra, aí planta para ele criar muita raiz e segurar. Seja como um bambu que tenha mais raízes do que folha, e cresce mais para baixo do que para cima. Para ele ter 1 metro para cima, ele vai ter 2 para baixo. Seja como a palmeira, que o vento pode levar todas as folhas, mas não vai tocar na raiz. Não vai tocar na raiz. Quem segura as raízes é a rocha, e ele é justo. Rocha, Cristo. Oh, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Deus lindo, Deus maravilhoso. Hoje é o 5º dia no propósito de Ana. 5º dia. E o Senhor tem nos sustentado. E a palavra que eu te direciono hoje é restauração. Restauração. Peça a Deus uma palavra de revelação. Sem revelação, a gente fica parado, estacionado. A falta de revelação traz desistência. Quando você tem certeza do que você está fazendo, você não para. Revelação é um ponto de luz que não te deixa parar. Ele é seu ponto de partida. Você não sabe para onde está indo, você está seguindo essa luz, essa direção que Deus deu. A revelação te traz restauração. Porque se você está parado, aquele ponto de luz vai te fazer mover. Entende? Desperta tu que dorme. Tá dormindo, é? Cuidado. Cuidado. Tem muitos que tá dormindo, que tá congelado. E Lázaro, lá em João capítulo 11, vai dizer, Lázaro estava morto, mas Lázaro não deixou de ouvir. Tem mais problema em estar surdo do que fisicamente morto. Se você estiver fisicamente morto, mas estiver ouvindo,
Naquele grande dia, a Bíblia diz que o pastor vai chamar as tuas ovelhas e elas vão ouvir, porque conhece o som da voz do pastor. O lindo pastor Jesus Cristo chamou Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto há 4 dias, mas Lázaro ouviu e veio para fora. Não é lindo? E se Lázaro tivesse surdo? Se ele tivesse só sem ouvir? Jesus ia chamar e ele não ia conhecer a voz do pastor. A ovelha tem que conhecer a voz do pastor. Você tem que ouvir. Peça a Deus uma palavra de direção. Que essa palavra de direção você vai mover por ela. Você não vai ficar perguntando, será que eu devo? Será que eu faço? Se você ouviu, você vai direcionar. Deus vai dar força o suficiente para você pegar o impulso. E isso te traz restauração. Porque quando você vê o renovo de Deus, não fica esperando fulano ou cicrano, não fica confiando porque o fulano tem o título de missionária, tem o título de, não sei, de evangelista, não sei, de profeta, não fica esperando isso não. Porque se você tem a oportunidade de andar lado a lado com a pessoa de Deus, faça isso, é a melhor coisa do mundo. Agora, como que você vê essa pessoa de Deus? Pelos frutos. Jesus nos vê como árvore. E não é sobre... não confia na pessoa porque ela tem um cargo grande. Confia na pessoa porque ela está dando frutos. Vê o fruto que ela está dando. A rede social hoje está matando a fé de muita gente, porque as pessoas estão deixando de seguir o pastorzinho humilde lá da igreja, sábio, cheio do Espírito Santo, para seguir uma pessoa na internet que não tem um pingo de temor a Deus, que ele tem milhões e bilhões e milhões de seguidores, e a pessoa olha isso e acha que isso é o suficiente. Não é. Isso não é o suficiente. Não é sobre isso. Não é. É sobre os frutos. Deus quer que você produza. Deus quer que você tenha um útero frutífero em tudo que você fizer. Em tudo. Deus deu ao homem o poder de criar, o poder de crescer e de governar. Lá em Gênesis está escrito. Deus deu ao homem o poder de governar. Entende? Não fica parado, não. Peça a Deus uma palavra de direção. E vamos juntos vencer essa batalha. Vamos orar? Deus lindo, Pai de misericórdia, Pai de bondade, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Senhor Jesus, traz, Senhor Jesus, uma palavra, Senhor Jesus. Traz uma direção a cada um dos teus filhos, Senhor Jesus. Visita cada lar, Senhor Jesus. Visita, Senhor Jesus, todas as pessoas que estão fazendo esse propósito, que estão fazendo outros propósitos, Senhor Jesus. Que estão fazendo, Senhor Jesus, pedindo, Senhor Jesus, pela vida sentimental, pela vida amorosa, pela vida física, Senhor Jesus. Cuida, Senhor Jesus. Cuida de cada uma, Senhor Jesus, das tuas ovelhinhas. Visita, Senhor Jesus, cada lar. Visita, Senhor Jesus, criança e coloca no desejos delas de servir na tua obra, de ser um missionário, Senhor Jesus, de ser um evangelista, Pai. Coloca sede, Senhor Jesus. Traz sede para o nosso coração. Nos traz, Senhor Jesus, o desejo de estar aos teus pés, de estar, Senhor Jesus, servindo, Senhor Jesus, que brota, que jorra, Senhor Jesus. Um rio de água viva, Senhor Jesus, em cada um de nós. Pai, visita cada uma, Senhor Jesus, das pessoas que estão fazendo esse propósito comigo, Pai. Vá ao encontro, Senhor Jesus, de cada uma delas. Firma, Senhor Jesus, traz revelação, traz confirmação, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor Jesus, por cada vida que o Senhor tem tocado. Obrigada, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. O Senhor é Deus, ontem, hoje e sempre será. Deus lindo, Deus forte, Deus todo-poderoso. Só o Senhor é Deus.
Que a nossa confiança, Pai, esteja em Ti. Que o nosso desejo de servir esteja em Ti. Pai, queremos fazer com o Senhor, Pai. Não queremos fazer uma obra sem a Tua direção. Não queremos fazer na obra, Senhor Jesus, sem a Tua palavra. Queremos, Senhor Jesus, Te servir. Somos servos fiéis, Senhor Jesus, e queremos Te ouvir, Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, nos capacita, nos dá um coração moleável. Nos dá, Senhor Jesus, nos dá um coração moleável à Tua voz. Faça, Senhor Jesus, em mim, segundo a Tua vontade, Pai. Que nós cresçamos, Senhor Jesus, na graça. Que nós cresçamos, Senhor Jesus, com o poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos dá luz. Que onde pisarmos os nossos pés, assim o Senhor disse para Josué, onde colocar a planta dos pés, que seja nos dado como herança. Assim, Senhor Jesus, será. Senhor, que sejamos palmeiras, Pai. Que o vento pode levar nossas folhas, mas jamais tocará na nossa raiz. Que a nossa raiz seja firme na rocha que é Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Senhor Jesus, dá força, Senhor Jesus, aquele irmão que está fraquinho, aquele irmão que não consegue mais orar. Levanta, Senhor Jesus, levanta o caído, o abatido. Sustenta, Senhor Jesus, de pé. Guarda, Senhor Jesus, a nossa boca, Senhor Jesus. Guarda os nossos olhos, o nosso nariz, Senhor Jesus. Que estamos, Senhor Jesus, apenas no ambiente de Cristo. Os nossos ouvidos, Pai, a nossa mente, Pai, de toda seta do inimigo. Guarda o nosso coração, Pai. Guarda, Senhor Jesus, o nosso coração. Guarda os nossos pés, Senhor Jesus. Que nós caminhamos, Pai, com sapatinho, Pai, ligeiro, Pai, aquele de pregar o Evangelho. Que caminhamos, Senhor Jesus, em direção de Jerusalém. Deus lindo, Deus forte, Deus todo-poderoso. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Deus. Obrigada por essa oportunidade. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Papai, rendemos graças, Senhor Jesus, por nos manter de pé e por nos levar, Senhor Jesus, para lugares que jamais sonhamos. Seja fácil ou difícil, não quero desviar dos projetos do Senhor. Lá irei estar, não quero parar, não quero descansar, quero seguir em frente, em direção de Jerusalém. Vem, vamos caminhar, que um exército de anjo cuida do povo de Deus. Eu não quero viver. Amém? Glória a Deus. Já não sei nem onde eu estou mais. Amém, amém, amém. Que um exército de anjo de Deus seja aquele que escolta os seus. Que o exército de anjo de Deus venha e tira todo entulho da tua vida. Limpa teu coração. Dá espaço para o Senhor. Limpa tudo. Limpa tudo. Tira tudo que está te puxando para baixo. Não permita que os seus pensamentos, que o seu passado te atrapalhe a servir o Senhor. Seja leve, larga o passado para trás, isso pesa demais. Pede perdão a Deus, enterra isso e vai embora. E se o inimigo quiser jogar na sua cara, diz para ele, eu não estou mais no passado, eu estou aqui e é daqui, eu vou para frente, eu não volto para trás. Fica você olhando para o meu passado. Eu vou seguir em frente. A minha direção é marchar para Jerusalém. E a minha vontade é servir o Senhor. É olhar para aquele ponto de referência que eu tenho. Porque o Senhor me mostrou e eu vou marchar e eu vou chegar lá. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom e a misericórdia dura para sempre. Seja restaurado. Seja lavado no sangue do Cordeiro. Seja lavado no sangue do Cordeiro. Deus é lindo. O Senhor tem uma obra na tua vida. O Senhor tem uma obra na tua vida. Nunca mais fala que você não vai mais para a igreja
porque alguém te machucou lá, você não foi para a igreja por causa de ninguém. Você foi para Cristo e Cristo não te machucou, Cristo te mantém de pé. Vai adorar o Senhor. Vai se render aos pés do Senhor. O lugar mais alto que nós podemos alcançar nesta terra é os pés de Cristo. Pensa num lugar maravilhoso. Pensa num lugar maravilhoso. Guarda o seu melhor, assim como Maria. Guarda o que você tem de mais precioso para Jesus. Não usa as tuas forças para fazer de vitimismo. Não usa as tuas forças para fazer justiça própria. Adora o Senhor e o resto Ele fará. Derrama aos pés do Senhor e o resto Ele fará. Ah, eu não sou boa nisso. Eu também não sou boa em nada. Mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E você? Pensa nesse dia lindo que está iniciando o Dia das Mães. E eu desejo um feliz, maravilhoso Dia das Mães a todas as mães que vão estar assistindo esse vídeo. Um lindo e maravilhoso Dia das Mães. Que Deus dá muita vida e saúde para minha mãe e que Deus tira ela de toda idolatria, de toda contrariedade dos caminhos do Senhor. Porque bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã, nessa manhãzinha maravilhosa, a tua misericórdia, porque Ele é misericórdia. E durante a noite a tua fidelidade. Ah, Jesus, o Senhor é muito lindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos dê filhos. Que o Senhor visita cada criança desse São João Evangelista de Minas Gerais. Cada criança. Que o Senhor visita cada um dos missionários que estão ganhando filhos para Cristo, sofrendo, largou a vida, pegou a cruz e segue Jesus. Que venhamos orar e importar com cada um que está na frente do altar. Que venhamos orar para cada pastor, para cada missionário, para cada dirigente de oração. Que sejamos solidários à dor, à cruz que pesa. Que venhamos orar e buscar em Deus, que sejamos um ombro amigo. Amém e glória a Deus. Que o Senhor esteja com você, permaneça com você, que você tenha um lindo domingo do Dia das Mães e que toda honra e toda glória seja dado a Ele, porque é tudo dele, para Ele e com Ele, a Ele todas as coisas. Curte, se você teve paciência de chegar até aqui, curte, comenta, compartilha. Faça parte desse canal e vamos crescer junto. Eu quero aprender com você. Semeia na obra do Senhor. Amém? E glória a Deus. Até amanhã. No 6º dia. Amanhã será o nosso 6º dia. Aleluia, o Senhor tem nos sustentado. Uma boa noite e até amanhã. Glória a Deus.